Bom, falando aí para a segunda parte, nós temos aí a fase final da Guerra dos 30 anos, né? Não vou ali falar de detalhes sobre a guerra, mas eu vou partir para os aspectos que afetam ao Brasil, principalmente em relação a essa fase final aqui. Bom, o que acontece? O conflito na Europa ali resultou-se de um ponto, até que chegou um determinado momento em que a França no meio sendo atacada pelas regiões do Sacro Império e da Espanha. Nesta situação e neste período aqui, por volta dos anos de 1635, 1638, já havia uma grande insatisfação ali das camadas mais altas de Portugal em relação à União Ibérica. Aquelas que apoiaram no passado já não apoiam mais, principalmente a alta burguesia. Por quê, professor? Olha só, nesse período do século XVII, houve a queda da extração de ouro nas minas de ouro e prata da América Espanhola. Por essa razão, os portugueses foram expulsos da América Espanhola. Sendo expulsos da América Espanhola, não só na questão da atuação do trabalho das minas de ouro e prata, mas também nas atividades comerciais em que atuavam ali na América Espanhola. Voltando para Portugal. E nesse retorno para Portugal, ali também apresenta-se um outro problema. Lembra dos indivíduos da nobreza portuguesa que foram beneficiados com cargos? Bom, essa situação havia sido alterada, pois quando estourou a guerra, os gastos públicos foram aumentando e aí houve toda uma estrutura na racionalização da administração pública espanhola, onde muitos portugueses, que eram nobres, perderam seus cargos na administração espanhola. Fora isso, para bancar os custos de guerra com a queda da extração de ouro, a Espanha resolve aumentar os impostos de Portugal e das antigas colônias portuguesas, o que vai gerar uma grande insatisfação. Bom, voltando para a Guerra dos 30 anos, existe um país que vai se aproveitar disso. A França, sabendo que Portugal quer se separar, pois a situação está totalmente crítica, faz o que? Incentiva Portugal a enfrentar a Espanha e se separar, fornecendo armas e alguns homens para o combate contra os espanhóis. Inicia-se uma guerra ali por volta de 1639 e 1640 nas fronteiras entre ali Portugal e Espanha, o que resultou aí na divisão do exército espanhol, pois ele inteiro estava se concentrado na luta contra a França. Acabou tendo que fazer o quê? Dividir o seu exército, lutar uma parte contra a França e a outra parte contra Portugal. A Inglaterra, vendo a situação, fez o quê? Forneceu armas para Portugal, ali já pensando que se acabasse a União Ibérica, Portugal precisaria de ajuda para se reerguer. Então, automaticamente, a Inglaterra falava, estou aqui. Então, a Inglaterra fornece armas para Portugal, assistência técnica e estratégia. Bom, o que acontece? A partir desse momento, ocorre um enfraquecimento gigantesco na guerra ali dos 30 anos. Do lado espanhol e do Sacro Império Romano Germânico, e as tropas francesas avançam na região do Sacro Império e avançam também ao lado francês. E com o apoio ali, Portugal, que recebeu tanto da França como da Inglaterra, consegue vencer nesse conflito a Espanha, encerrando-se assim a União Ibérica. Olha, a União Ibérica se encerra em 1640. Porém, aí, apesar do fim da União Ibérica, foram necessários ali para o lado de Portugal retomar as suas antigas posses, tanto no litoral africano, como também no Brasil, a região de Pernambuco. E assim que termina a União Ibérica, Portugal agiu rapidamente e sentou em uma negociação com os holandeses. E o que ficou decidido nessas negociações?
Prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Primeiro ponto, a Holanda permaneceria no Brasil por cerca de 10 anos, ali para poder receber o fruto dos empréstimos, para poder terminar o que havia feito e também ali cobrar o dinheiro que tinha sido colocado. Por outro lado, Portugal iria pagar uma alta indenização, né, para os holandeses e iria ceder alguns territórios ali no Oriente, conforme foi combinado. Bom, e automaticamente os holandeses ali, os portugueses retomariam parte do noroeste da África e retomaria ali, após esses 10 anos, o território brasileiro também. Esse foi o acordo. Porém, a Holanda vai permanecer até o ano de 1650. O que ocorre, meus caros? Em 1645, a insurreição pernambucana, uma revolta ali para expulsar os holandeses. Uai, por que, professor? Veja bem, o que acontece? Por volta de mais ou menos ali 1642, 43, ali, a Holanda retomou as relações diplomáticas com a Espanha e auxiliando a família Habsburgo, né, isso por causa de relações de casamento que já existia ali na Holanda há muito tempo, mas estavam brigados com o lado ali do lado do Sacro Império Romano Germânico e do lado também espanhol, houve ali a retomada dessas relações diplomáticas. E nessa retomada das relações diplomáticas, a Holanda ali agora muda de lado e passa a lutar ao lado da Espanha e do Sacro Império. Quem é o principal alvo de ataque dos holandeses? A França. Por quê? Se de um lado você tem a Espanha, em cima você tem a Holanda, do outro lado o Sacro Império, no meio você tem a França. Então agora eu tenho 3 nações atacando a França ao mesmo tempo. Nesse momento aqui, né, nós temos um fato que nos chama a atenção, que a França pressiona para Portugal atuar imediatamente contra a Holanda, sabendo do acordo ali entre as duas nações, pois ali a França fala, pô, te ajudei e agora eu estou precisando de ajuda, meu irmão, vê aí o que você faz. O acordo ia até 1650. A Holanda necessitou deslocar parte da sua tropa de navios da Companhia das Índias Ocidentais para a região da Europa. Portugal não poderia diretamente romper com o acordo. O que Portugal faz? Incentiva os brasileiros pernambucanos ali a fazer uma revolta contra os holandeses, conhecido como a primeira revolta nativista do Brasil. Motivados esses brasileiros devido aos empréstimos que estavam vencendo de todo o dinheiro que passou, que foi emprestado pelos holandeses. Que de fato, se eles conseguissem expulsar os holandeses, não havia necessidade de pagar aquilo que estava devendo. O que acontece? Nós temos a situação que a revolta começa a acontecer, ali a Holanda acusa Portugal, nesse momento, de que Portugal estava incentivando a revolta. Portugal fala que estava pacificando as áreas da África e que nem estava mexendo com o local. Mentira! E a revolta cresce juntamente ali. Soldados portugueses que estavam no Brasil lutam para expulsar os holandeses, juntamente com os latifundiários pernambucanos de outras regiões também. O que ocorre? Em 1654, nós temos a expulsão dos holandeses aí do Brasil, meus caros. Porém, só para terminar aí e falar para vocês da Guerra dos 30 Anos, em 1648 a França saiu vencedora, derrotando todo mundo. O eleitorado de Brandemburgo não se tornou calvinista e nem a Baviera. A França saiu como maior vencedora deste conflito. Fato que vai ser assinado o primeiro grande acordo diplomático da história do mundo, a Paz de Westfália. Sabe o que acontece nesse acordo? A França recebe as regiões de Alsácia e Lorena,
que era do Sacro Império Romano Germânico. Meu caro aluno, Alsácia-Lorena vai te lembrar de uma coisa, não vou te falar agora, mas você já sacou o que vai acontecer. Então, meus caros, até mais e vamos para os próximos vídeos aí na próxima semana.